Sabe aquela sensação de se sentir sempre muito cansado, mesmo sem você ter feito tanta coisa assim? Às vezes nem é falta de tempo, às vezes é só falta de hábitos que te ajudam a ter uma vida mais equilibrada e mais ativa. E hoje eu vim aqui compartilhar com vocês alguns hábitos que eu tenho posto em prática para poder conseguir conciliar tudo aquilo que eu tenho para fazer, né? Trabalho, escola, igreja, família também. Então, hoje eu vim aqui compartilhar para vocês algumas coisas que eu tenho feito. Então é isso, vamos lá? Primeiro de tudo, gente, é criar uma rotina. Não precisa ser uma rotina engessada, sabe? Tipo assim, eu tenho que fazer isso aqui de 1 a 2 horas e isso aqui e isso e aquilo. Não precisa ser algo tão assim certo, uma coisa tão exata. Mas se você já conseguir parar e anotar, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que arrumar meu quarto, hoje eu tenho, sei lá, que lavar meu cabelo. Se você conseguir anotar já o que você vai fazer naquele dia ou naquela semana, já ajuda muito, gente. Porque assim, quando a gente não faz essa rotina, quando a gente não anota, a gente pode acabar esquecendo coisas que a gente deveria ter feito. E, gente, eu acabei de reparar que tem um cachorro. Deu pra chutar, né? Aqui do lado. Mas a gente vai estar ignorando isso aí. E voltando, quando a gente não cria, quando a gente não anota as coisas que a gente tem que fazer, às vezes a gente pode acabar esquecendo de alguma coisa que a gente tem que fazer, ou até mesmo a gente acaba se sobrecarregando muito. E uma outra coisa boa, né, uma outra vantagem de ter essa rotina é que você tem o seu tempo de descanso, né? Você consegue garantir ali um momento pra você. Porque, como eu falei, a gente pode até se sobrecarregar. E a gente acaba, sabe, às vezes a gente olha e fala, meu Deus do céu, eu tenho até o final da semana pra fazer isso, isso e isso. E aí você acaba correndo, assim, em um dia específico você acaba correndo pra fazer tudo. E aí você fica cansada, e chega no outro dia você já não consegue fazer as outras coisas. Então ter uma rotina, você anotar, eu tenho que fazer isso, isso e isso até o final da semana. Eu vou fazer isso aqui na segunda, eu vou fazer isso aqui na terça, isso aqui na quarta. Gente, isso ajuda demais, ajuda muito mesmo. Porque você consegue se organizar e consegue garantir, né, aquele seu tempo de descanso, além de você conseguir completar tudo aquilo que você tem que fazer, sem esquecer, né, uma coisa ou outra. Segunda coisa, mude seus hábitos. Às vezes até pequenas atitudes que você muda podem gerar grandes resultados com o tempo. E se você, de pouquinho em pouquinho, a cada dia, você procurar melhorar, mesmo que em pequenas atitudes, né, um hábito ruim que você possa ter, com o passar do tempo você nem vai perceber e você já deixou aquilo ali pra trás. Então é muito importante você parar e rever. Esse hábito aqui não tá bom. Eu posso fazer isso aqui pra poder mudar, eu posso fazer isso aqui pra poder abandonar isso. Então é muito importante a gente parar, olhar para aquilo que a gente tem feito e ver, isso aqui tá sendo realmente bom pra mim? Ou, sabe, tem como melhorar? Então, a mudança de hábito ela é muito importante também para poder, né, garantir o equilíbrio ali. Então, a gente parar e rever isso, né, para poder ajudar a gente a largar coisas que nos façam mal, é muito importante, gente. O terceiro hábito é pare de deixar para depois. Às vezes a gente tem um tempinho livre e ao invés de a gente aproveitar esse tempo livre fazendo algo que possa realmente ajudar a gente acaba perdendo tempo com coisas fúteis. Por exemplo, eu preciso sair daqui 20 minutos, tem louça pra lavar e ao invés de eu pegar e lavar a louça, eu prefiro ficar mexendo no celular. Aí esse tempo ele foi mal aproveitado, porque eu poderia já estar adiantando para depois quando eu chegar, eu poder chegar e deitar, por exemplo. Mas aí não, vou ter que chegar e vou ter que lavar a louça que eu deixei lá pra lavar. Então, você adiantar, você sabe, não deixar sempre pra depois, vem até aquela frase, né, na minha cabeça. Aquela frase bem clichê, que a gente fala, não deixe pra depois o que você pode fazer agora. E, gente, isso é muito real. Porque, como eu tô falando, ajuda muito. A gente depois consegue, a gente adiantando, mesmo que não aconteça nenhum imprevisto depois, a gente vai ter um tempo livre. Por exemplo, gente, eu trabalho muito com exemplos, tá? Então vamos lá. Vou usar o mesmo exemplo da louça. Eu usei os 20 minutos que eu tinha e lavei a louça. Aí quando eu cheguei em casa, aconteceu alguma coisa. Pelo menos eu saí e a louça ficou lavada. Ou às vezes não aconteceu nada, como eu falei, eu posso chegar e descansar. Por quê? Porque eu já adiantei o que eu poderia ter adiantado antes.
Então, gente, é muito bom quando a gente adianta e assim, depois a gente até consegue um tempinho livre. Mas a gente também tem que saber respeitar o nosso limite, porque às vezes a gente não consegue fazer porque a gente tá cansado. Às vezes, mesmo com o tempinho livre que você tem ali, você tá muito cansado, você quer, sabe, parar um pouquinho e respirar. E tá tudo bem também. O segredo de tudo, gente, é o equilíbrio. Como eu tô falando bastante nesse vídeo, a palavra equilíbrio basicamente é o segredo de tudo. Se você, eu tô com esses 20 minutos livre, mas eu tô muito cansada. Tudo bem, senta um pouquinho, descansa. Mas, tô com 20 minutos livre e eu tô assim, tô no celular porque eu não quero lavar louça, porque assim, sabe, depois eu faço. Entende? Então, se você pegar já e fazer aquilo ali, vai ser bom em muitos quesitos. Mas, como eu falei, equilibrar, né? Gente, é impressionante. Toda vez que eu começo a gravar, esse cachorro começa a latir. É incrível. Mas vamos lá. O quarto hábito é ter... Bolei. Tenha um hobby. Algumas pesquisas indicam que os hobbies eles nos ajudam a reduzir o estresse, estimulam a criatividade e até podem abrir portas para a socialização e melhora no desenvolvimento. E, gente, ter um hobby é muito bom porque, às vezes, o cansaço que você sente não é porque você precisa de mais horas de sono, e sim porque você precisa de algo que faça bem para sua mente. E o hobby, ele é justamente isso. Como eu falei, ele reduz o estresse, ele pode melhorar... Ele pode ajudar no seu desenvolvimento. Então, você ter um hobby é muito importante, porque isso traz leveza pro seu dia a dia. Às vezes você tá lá muito cansado e você dorme e ainda assim continua se sentindo cansado. Às vezes você só precisa parar e fazer algo que, sabe, você gosta, algo que te traga prazer. E eu, por exemplo, sou uma pessoa de muitos hobbies. Eu gosto de dançar, eu gosto de escrever poemas, eu gosto de fazer... A gente faz crochê, também gosto muito de fazer crochê. E às vezes quando eu tô muito mal com alguma coisa, eu faço isso e me ajuda a me sentir muito melhor. A dança principalmente. Eu fazia muito isso, hoje não tanto mais. Só que antes eu lembro que às vezes quando eu tava me sentindo muito mal por alguma coisa, eu parava e ficava um tempo dançando. E assim, eu dançava muito. E gente, quando eu acabava, quando eu parava assim, tomava um banho, descansava, gente, a sensação era a melhor do mundo. Eu sentia que todo o cansaço que eu tava na mente, eu colocava pra fora no momento que eu tava fazendo a dança, que é algo que eu realmente gosto muito. Então, ter hobbies, ter vários hobbies sempre me ajudou muito. E, gente, assim, é muito bom. Às vezes você não sabe qual é o seu, mas procure algo que você, sabe, que te ajude a se sentir bem. E, às vezes, é algo mínimo, sabe? Às vezes nem é dança, nem é, sabe? Às vezes é você sentar e ver um pouco de TV, né? Às vezes é isso. E tá tudo bem também, cada um com seus hobbies. Mas se vocês quiserem, eu também posso fazer aqui um vídeo sobre hobbies que eu tenho e que eu indicaria pra vocês. Mas aí vocês me digam aí nos comentários pra me saber se vocês realmente querem, né? Mas é isso, gente. Traz muita leveza pro seu dia a dia você ter um hobby. E no seu tempo livre, às vezes a gente quer ficar no celular no nosso tempo livre. Só que não é bom também, porque o celular, ele... Vou até falar um pouquinho mais depois desse, vou falar um pouquinho mais sobre o celular ainda nesse vídeo, mas ele nos prende e ele não traz, nem sempre o celular ele traz benefícios pra gente. Então ter algum hobby fora do celular, fora de telas, é muito bom. O quinto hábito que eu quero trazer hoje pra gente, não, pra vocês. O quinto hábito que eu quero trazer hoje pra vocês é: deixe um pouco o celular de lado. Sabe, hoje em dia a gente quer viver muito conectado, a gente quer ver muito o que está acontecendo no mundo afora e esquece de viver o que está bem na nossa frente. Às vezes a gente tem várias coisas para fazer, aí a gente para, mexe no celular e fica ali, rolando a tela. Quando a gente percebe, já se passaram horas e a gente não fez nada daquilo que a gente tinha que fazer. E o celular, ele é muito, muito prejudicial. Ele pode, sim, ter benefícios e nos ajudar com muitas coisas, ele facilita muito a nossa vida, mas se a gente não souber usar ele da forma correta, ele acaba sendo muito ruim pra gente, porque o uso excessivo, ele pode causar estresse, pode causar ansiedade e até trazer sintomas de depressão. Né? Ele acaba afetando muito a nossa saúde mental. E é muito importante que a gente saiba conciliar. O problema não é mexer no celular. O
problema é você se perder naquilo ali, é você não ter domínio sobre isso. E é essencial que a gente pare e reveja isso, porque o celular, ele tira a nossa atenção, sabe? Ele nos prende e a gente fica consumindo conteúdos que muitas vezes são fúteis e não vão acrescentar nada na nossa vida, ao invés de, às vezes, ter um momento de lazer com a nossa família, às vezes ter um momento até de lazer individual, às vezes estar fazendo alguma coisa que, né, deveria estar fazendo. E o celular, ele nos tira esse tempo, porque a gente pega, a gente fica e acaba até se sentindo improdutivo no final, depois de tudo isso. Então é muito importante a gente saber ali conciliar o tempo que pode estar no celular, o tempo que tem outras coisas para fazer, né? E saber quais são as suas prioridades. O celular, ele não pode ser uma prioridade pra gente. As redes sociais, não pode, nada disso pode tomar o lugar do que realmente importa. Para a gente viver uma vida mais saudável e ativa, é muito importante a gente de vez em quando olhar para dentro de nós e ver o que tá bom, o que dá para mudar, o que tem como melhorar. E também é importante a gente lembrar que nada acontece de uma hora para outra. É tudo uma questão de processo. Às vezes a gente vai cair, às vezes a gente não vai conseguir cumprir todas as nossas metas de uma vez só. Mas o importante não é quantas vezes a gente cai, e sim quantas vezes a gente escolhe levantar, mesmo que tudo indique que não vale mais a pena. Gente, esses foram os hábitos que eu trouxe pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha realmente acrescentado algo bom na vida de vocês. E eu também já quero agradecer a quem viu o vídeo até aqui, né? Pedir pra que, se você gostou, que você possa curtir e compartilhar com alguém, pra poder me ajudar. E é isso, gente. Um beijo e até os próximos vídeos.